Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né? Último resumo pós-rodada do Brasileirão 2025, resumo da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Nesse vídeo falar um pouquinho dos confrontos, vou falar sobre os resultados, vou falar sobre a tabela de classificação, a tabela final do campeonato e mais algumas coisas também desta última rodada deste campeonato que se encerra nesse ano de 2025. E antes de prosseguirmos, eu gostaria de pedir desculpas pelo fato de eu ficar meio parado ultimamente. É que assim, galera, eu fiquei bem parado mesmo, tá? Faz tempo que eu não faço um pós-rodada do Brasileirão. Se eu não me engano, a última resumo que eu fiz foi da 35ª rodada. Faz tempo que eu não faço pós-jogo do Corinthians, inclusive é 4 jogos seguidos do Corinthians que eu não faço pós-jogo. E vamos lá. Eu gostaria de dizer que eu não faço vídeo há um bom tempo. O último vídeo que eu gravei foi semana passada, foi domingo passado, falando da final da Sul-Americana e da Libertadores. Porque nesse meio termo que eu fiquei sem gravar, eu adoeci. Eu acabei adoecendo. Eu acho que já deu pra perceber, né, pela tosse que eu acabei de dar há pouco tempo, que eu acabei adoecendo e tal. Teve um período aí que eu fiquei bem ruim mesmo. Hoje eu tô até melhorando, mas ainda não tô 100%. Ainda estou com uma tosse, ainda estou com o nariz meio ruim, né? Inclusive até bom estar gravando. Inclusive essa é uma vantagem até de estar gravando desse jeito aqui, ó, sem aparecer, sem uma webcam aqui no canto. Porque, cara, não ia ser muito legal vocês me verem tossindo e com o nariz ruim, nariz escorrendo, né? Não seria muito legal. E eu tô até melhorando, mas eu não tô 100% e tal. Mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque é uma ocasião especial, né, cara? É a última rodada do Campeonato Brasileiro, termina o Campeonato Brasileiro de 2025. Então, eu precisava, cara, eu precisava arrumar um jeito aí, dar aquele famoso jeitinho de gravar esse vídeo aqui, né? Mesmo não estando 100% e etc. E, enfim, cara, eu peço perdão pra vocês, peço perdão por ficar esse tempo aí sem gravar. É que eu real. Inclusive sobre os pós-jogos aí do Corinthians, eu acabei não fazendo pós-jogos dos últimos 4 jogos do Corinthians. Foram jogos contra o Cruzeiro, contra Botafogo, contra Fortaleza e contra Juventude. Todos esses jogos eu assisti, tá? Esse último jogo contra a Juventude eu assisti mais ou menos, porque eu fiquei muitas vezes acompanhando a rodada, mudando de canal, acompanhando a rodada em si, aí na parte de baixo, da tabela de classificação, a briga contra o rebaixamento. Mas os jogos contra o Cruzeiro, contra o Botafogo, contra a Fortaleza e esse também contra o Juventude, eu assisti todos, tá? Eu assisti todos. Em relação a comentários, eu comentei o jogo contra o Cruzeiro e contra o Fortaleza lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, o link, ó, o arroba tá na descrição. Eu sempre esqueço de colocar o link, mas vou deixar o arroba na descrição do vídeo. Passa lá e me segue lá. E o jogo contra o Botafogo, eu meio que já tava adoecendo, né, cara? Já tinha adoecido e não consegui fazer o pós-jogo contra o Botafogo, nem mesmo comentar lá no Instagram. Contra o Fortaleza, eu comentei lá no Instagram. E contra o Juventude eu nem fiz isso, cara. Nem fiz isso porque, né? Contra o Cruzeiro eu não tive tempo de gravar. Eu até pensei em gravar, mas eu não tive tempo. Contra o Botafogo, contra a Fortaleza, eu tava meio doente e tal, que foi esse período que eu tinha adoecido. Eu até consegui assistir o jogo, mas não consegui gravar. E contra o Juventude, meio que por conta do tempo corrido, até porque amanhã não sei se eu vou ter tempo de gravar. Não sei se eu teria tempo de, tipo, fazer o pós-jogo hoje, fazer essa gravação que eu tô fazendo agora de resumo pós-rodada amanhã. Até porque, cara, não ia ficar muito legal, porque como eu falei, cara, eu não tô 100%, eu ainda tô com uma tosse, ainda tô com o nariz meio ruim, não ia ficar muito legal vocês me verem desse jeito. Então, é por isso, galera, por isso aí que eu fiquei esse tempo sem gravar, resumo pós-rodada, sem gravar para o jogo, sem gravar nada. Eu peço mil perdões a todos vocês, já enrolei demais, já falei demais, já tomei muito tempo do vídeo. Bora lá, né? Bora lá então fazer o nosso último resumo pós-rodada aí então do Brasileirão 2025. Mais pra frente pretendo fazer uma tier list do Brasileirão, pretendo falar também do Corinthians, né, cara? Em relação ao elenco, em relação ao resumo de temporada, enfim. Vamos lá, né? Fazer então esse resumo. Essa última rodada teve um jogo antecipado pro sábado e 9 jogos sendo realizados no domingo, naquele clássico esquema
Da última rodada do Campeonato Brasileiro, todos os jogos ao mesmo tempo, no mesmo horário, né? Naquele esquema clássico. Então vamos lá, o único jogo antecipado então para o dia de sábado, Mirassol 3, Flamengo 3. Jogo esse que foi antecipado para o sábado porque é um jogo que não vale rigorosamente nada. O Mirassol, já classificado para a fase de grupos da Libertadores, esse é o primeiro ano de Série A. Incrível essa campanha do Mirassol, cara. Incrível, 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 incrível. E com esse resultado, inclusive, o Mirassol, em seu primeiro ano de Série A, termina invicto, jogando em casa no campeonato. Absurdo um negócio desse. O Flamengo, já campeão brasileiro, pensando apenas no Mundial, mandou a campanha em um time C, podemos dizer assim. E, enfim, cara, não tem muito o que dizer sobre esse jogo, não. Foi um jogaço, de fato, um 3x3, não é pouca coisa. Mas não tem muito o que falar, não, cara. Não tem muito o que falar. O Flamengo até abre o placar, o Mirassol empata, o Flamengo faz o segundo gol, o Mirassol empata de novo, tudo isso no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Flamengo fez o terceiro gol de novo, depois o Mirassol empatou de novo. Foi um jogo bom, cara. Jogaço, aí mesmo não vale rigorosamente nada. É sempre esses jogos, né, cara, que não vale nada, que não. Ninguém dá nada, que sempre acontece alguma coisa, é o que eu sempre digo. E é isso, cara. Não tem muito o que dizer sobre esse jogo, não. Bora lá então para os jogos do domingo. Os jogos que aí sim valem alguma coisa, né? Alguns mais, outros menos. Mas vamos agora então para os jogos de domingo. O último domingo, então, de Brasileirão desse ano de 2025. Vamos lá então. Primeiro confronto, então, do domingo. Segundo da rodada. Fluminense 2, Bahia 0. Duelo direto, por fase de grupos direto da Libertadores, vaga direta no caso para Libertadores. O Fluminense fez 1x0 no gol meio esquisito do Paulo Henrique Ganso. Fez o segundo gol no finalzinho com o gol do Thiago Silva. Cara, como joga o Thiago Silva, hein? Bicho tem o quê? 40 anos de idade e envelheceu como vinho, tá ligado? Joga demais, cara. Joga demais o Thiago Silva, mesmo com seus 40 anos. O Fluminense vence mais uma do Maracanã. Salvo engano, é a nona vitória seguida que o Fluminense conquista no Maracanã. Inclusive, cara, o Fluminense, com esse resultado, termina o Campeonato Brasileiro como segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro de 2025. Realmente uma grande campanha, uma baita campanha do Fluminense em casa, 100% com o Zubeldia dentro do Maracanã. O Bahia, com esse resultado, só precisava vencer então um resultado negativo do Botafogo para conseguir vaga direta. Acabou que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O Bahia perde para o Fluminense, o Botafogo, vou falar depois. E com esse resultado, então, o Bahia vai jogar pelo segundo ano seguido a pré-Libertadores em 2026. Jogou esse ano em 2025, a pré-Libertadores passou para a fase de grupos. Vamos ver agora o que acontece no ano que vem, se o Bahia consegue uma nova classificação para a fase de grupos. Vamos lá então para o próximo confronto. Ceará 1, Palmeiras 3. Ou no caso seria Estraga Resenha 1. Estraga Resenha primeiro, o que vocês preferirem. Por que eu digo que o Palmeiras é um Estraga Resenha? O Palmeiras não brigava por absolutamente nada. Esse jogo pro Palmeiras não valia rigorosamente nada. Afinal de contas, o Palmeiras já não tinha mais chance de ser campeão brasileiro. O Flamengo, como eu disse lá atrás, já era o campeão brasileiro. Cara, o Palmeiras já era praticamente o vice-campeão brasileiro, até porque o Cruzeiro ia jogar com o time reserva e jogou com o time reserva contra o Santos. Vou falar depois, inclusive, desse jogo Santos e Cruzeiro. Cara, o Palmeiras não foi esse jogo não tendo nada a fazer no campeonato, cara. O Palmeiras foi esse jogo sem nada pra fazer. Ele vai ganhando do Ceará. E acaba já falando aqui, né, cara, salvando o Internacional do rebaixamento. Um dos três, né, que salvaram o Internacional do rebaixamento internacional, que eu vou falar mais pra frente. Parabéns, Palmeiras. Você foi pra esse jogo sem brigar por absolutamente nada. Num jogo que não vale pra você rigorosamente nada. Você vai ganhando o Ceará e abaixo do Ceará a Série B. O Ceará com esse resultado foi rebaixado a Série B. Já falando aqui. E é um rebaixamento no mínimo curioso, cara. Porque o Ceará não esteve presente, melhor dizendo, na zona de rebaixamento em um total de 0 rodadas. O Ceará não esteve uma rodada sequer na zona de rebaixamento. Passou o campeonato inteiro sem figurar os 4 últimos, sem estar entre os 4 últimos na tabela de classificação e foi rebaixado.
Parabéns, Ceará, e parabéns, Palmeiras, por ser o... Desculpa, galera. O Estraga Resenha primeiro. O Estraga... o Estraga Resenha número 1. Parabéns aos envolvidos, ao Ceará pelo rebaixamento. Você está uma rodada sequer na zona de rebaixamento. E o Palmeiras por ser Estraga Prazeres. Um dos Estraga Prazeres. Parabéns. Parabéns. Vamos lá então para o próximo confronto. Aqui está, né, galera? Corinthians 1, Juventude 1. Esse aqui é o quarto jogo seguido, como eu disse lá atrás, que eu não faço pós-jogo do Corinthians. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer pós-jogo do Corinthians, seja por falta de tempo, seja por motivos de doença, né? De estado da dói. E galera, se por acaso vocês perceberem que eu tô pausando o vídeo toda hora, é porque, como eu falei, cara, não estou 100%, meu nariz ainda está meio ruim, né? Ainda bem que eu tenho essa vantagem, cara, de usar o OBS, de pausar o vídeo aqui, só aperta a tecla de atalho, que o OBS tem essa opção de tecla de atalho. Eu aperto a tecla, pauso o vídeo e me alivio aqui em relação ao meu nariz, né? Se é que vocês me entendem. Então, né? Se eu pausar o vídeo toda hora, enfim. Vamos lá, né? Aqui é um jogo que não valia praticamente nada. O Corinthians meio que não tinha muito o que fazer nesse jogo, só garantia a vaga a Sul-Americana, algo que quase não acontece se o Vasco não tomasse 5-0, não tomasse 5 gols do Atlético, eu vou falar depois. E enfim, cara. O Corinthians termina então o Campeonato Brasileiro de 2025 sem empatando com o Juventude em casa, contra o já rebaixado Juventude dentro de casa. Eu tô me embolando aqui porque, cara, não sei nem o que dizer, cara. Pra falar a verdade, eu não tenho muito o que dizer sobre esse jogo. Eu até assisti esse jogo com esse Juventude. Cara, quando ele jogou com o time reserva, o Dorival... o Dorival meio que mandou a campo um time da reserva, um time C, podemos dizer assim, do Corinthians. Até o goleiro, terceiro goleiro, no caso o Cauê, acabou jogando. Acabou estreando como profissional, inclusive. Enfim, cara. E todo mundo quer dizer, cara, o Corinthians, só jogando pra garantir vaga na Sul-Americana, o que aconteceu, mas quase não acontece. O Juventude já rebaixado, apenas cumprindo tabela. E eu gostaria de dar uma salva de palmas a todos os envolvidos do time do Corinthians, porque, cara, eu vou falar sobre a tabela depois, mas conseguiram terminar o campeonato atrás do Santos, que passou o campeonato inteiro brigando lá embaixo. O Corinthians que fez o Campeonato Brasileiro, como eu já citei muitas vezes, medíocre, um campeonato patético. Dessa vez o Corinthians, diferente dos últimos 2 anos, em 2023, em 2023 e 2024, o Corinthians não chegou a brigar lá embaixo, ainda bem. Nesse ano de 2025, não brigou lá embaixo, não brigou para não cair, mas ainda assim foi um campeonato medíocre, um campeonato patético, um campeonato que, cara, eu vou falar sobre isso depois, cara. Eu vou falar sobre isso no vídeo específico que eu pretendo fazer em relação ao ano do Corinthians quando acabar a Copa do Brasil. Eu vou fazer mais pra frente um vídeo falando do Corinthians desse ano de 2025. Eu só tô esperando a Copa do Brasil acabar. No caso, a Copa do Brasil acabar para o Corinthians, para eu fazer esse vídeo. Mas enfim, conseguiu terminar o campeonato atrás do Santos, que passou o campeonato inteiro brigando para não cair. Parabéns! Parabéns a todos os envolvidos. E vamos lá, né? Próximo confronto então da rodada. Santos 3, Cruzeiro 0. Aqui, cara, tivemos o Santos, como eu falei, brigando para não cair, bem encaminhado para permanecer, só depende de si para permanecer, o que acabou se concretizando. O Cruzeiro, sem ter absolutamente nada. Tá demais, viu? O Cruzeiro sem ter nada pra fazer nesse jogo, já não tinha mais chance de título, já tava garantindo na Libertadores, só daí pra frente a Copa do Brasil, só tá pensando, pra falar a verdade, na Copa do Brasil. O Cruzeiro acabou, inclusive, com o time reserva, então não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer para o Cruzeiro.
O Santos fez 2 primeiros gols com o Tassiano, fala dele. Fez terceiro gol com o João Schmidt. E é isso, cara. O Santos, então, depois de passar o campeonato inteiro brigando ou não cair, consegue a sua permanência na Série A. Foi no sufoco. O Santos passou o sufoco o campeonato inteiro, mas teve seu final feliz, né? O Santos conseguiu permanecer na Série A e terminar no campeonato à frente do Corinthians. Mais uma vez, eu peço uma salva de palmas a todos os envolvidos por esta proeza. O Cruzeiro terminou o campeonato ali entre os seus primeiros e tá bugado. E galera, se por acaso vocês virem esse cadeado aparecendo aqui toda hora, é porque eu não sei porquê, cara, mas essa função no lock do meu notebook tá bugado. Não sei por qual razão essa coisa tá aparecendo no meu notebook, não sei por qual razão. E enfim, cara, já até me perdi aqui. Santos permanece na Série A, o Cruzeiro fecha o campeonato então no top 3 do campeonato. Bora lá então para o próximo confronto. Sport 0, Grêmio 4. A segunda goleada do campeonato. A primeira goleada eu vou falar depois. A segunda maior, melhor dizendo, a maior goleada eu vou falar depois. Mas vamos lá, né? Aqui é um jogo que não valia praticamente nada. O Sport já rebaixado a mocota. O Grêmio já garantido ali praticamente na Sul-Americana. E enfim, cara, não tem muito o que falar desse jogo não. Mais 2 gols pro Carlos Vinícius, hein? Carlos Vinícius tá jogando muito, cara. Tá louco. O Cruzeiro, ó, o Grêmio fez o gol também com o Gustavo Martins. O Cristaldo bastante contestado nessa temporada. Nas últimas 2, pra falar a verdade. Voltando a desencantar. E é isso. Não tem muito o que falar desse confronto não. Mais uma derrota pro Sport. E mais uma goleada para o Grêmio nesse campeonato. Dessa vez a favor, né? O Grêmio que tomou muitas goleadas contra, dessa vez fez uma goleada a seu favor e segue bugado esse cadeado. Oh my, que caramba. E é isso, cara. Não tem muito o que falar, não. Bora então para o próximo confronto. Vitória 1, São Paulo 0. Senhoras e senhores, o Vitória do Mister Jair Ventura consegue escapar do rebaixamento. O Vitória, sob o comando do Mister Jair Ventura, consegue a permanência na Série A. O Vitória, que na rodada passada tinha tomado 4-0 do Bragantino, lá em Bragança Paulista, parecia que seria rebaixado junto com o Inter, que eu vou falar depois. Mas acabou que tanto o Vitória quanto o Inter, como eu já antecipei lá atrás, conseguiu a permanência. Conseguiu a permanência aí na Série A. E, cara, Vitória ficou, cara. Vitória permaneceu na Série A. E merecido, cara. Merecido, mesmo com o goleado tomado na rodada passada. O Vitória, pela melhora que vinha tendo, desde a chegada de Jair Ventura, mereceu permanecer. Mereceu ficar na Série A. O São Paulo brigava ali pelo que eu chamo de zona de stand-by, que é a 8ª posição no Campeonato Brasileiro. Por que não zona de stand-by? Porque dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, se Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil, o 8º colocado vai para a pré-Libertadores. Porque o Cruzeiro terminou o campeonato em terceiro, o Fluminense terminou o campeonato em quinto. Então, com os dois ali dentro da zona de classificação para a Libertadores via Brasileirão, acaba, melhor dizendo, que um time tem que herdar uma vaga. E esse alguém seria o 8º colocado, que acabou sendo o São Paulo. Mesmo o São Paulo perdendo esse jogo, o São Paulo conseguiu terminar em 8º. Fica esperando agora a definição da Copa do Brasil, se ele vai para a pré-Libertadores no ano que vem ou se ele vai jogar a Sul-Americana. Outro time que aguarda a definição é o Botafogo, se ele vai jogar a fase de grupos ou se ele vai jogar a pré-Libertadores. O Bahia, independente do que acontecer, vai jogar a pré do mesmo jeito. E é isso. Não tem muito o que dizer, não. Não tem muito o que dizer. Bora lá então para o próximo confronto então. Botafogo 4, ou seria Estraga Prazeres segundo, Fortaleza 2. Aqui, galera, é o chamado de opostos. O Botafogo brigando vaga direta via Brasileirão, já para garantir, melhor dizendo, a vaga direta para a Libertadores via Brasileirão.
O Fortaleza brigando pra não cair, cara. O Botafogo que precisava vencer e torcer por um empate de Fluminense e Bahia, o que já vimos que não aconteceu, para conseguir a quinta posição e não depender da Copa do Brasil, do resultado da Copa do Brasil, para ir para a fase de grupos direto da Libertadores. Agora ele passa a depender de Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil para ele ir para a fase de grupos direto da Libertadores. O Fortaleza, cara, às vezes o futebol é meio cruel, cara. O Fortaleza ele 29 jogos sem perder. O Fortaleza que melhorou, teve uma melhora desde a chegada de Martim Palermo, o que foi uma grande surpresa, para ser bem sincero, pelo menos para mim. O Fortaleza melhorou de forma drástica com a chegada do Martim Palermo. O Fortaleza emendou 9 jogos sem perder no campeonato, venceu o Corinthians na rodada passada, tinha saído da zona de rebaixamento na rodada passada e caiu na Série B. O Fortaleza, com esse resultado, aliado a outro resultado que eu vou falar depois, o Fortaleza caiu. Mesmo melhorando, mesmo me dando 9 jogos de invencibilidade e saindo do Z4, o Fortaleza caiu. Fortaleza caiu. Olha as loucuras que o futebol nos proporciona, né, cara? Olha as loucuras que este esporte nos proporciona. E, enfim, né, cara? O Fortaleza agora vai jogar a Série B no ano que vem e passa por esse processo de reconstrução. O Fortaleza aqui nos últimos anos vinha sendo um time em ascensão, vinha sendo um time uma das sensações, né, cara, do futebol brasileiro, um time em ascensão, mas que nesse ano 2025 cometeu muitos erros e agora é jogar a Série B no ano que vem, se reconstruir e tentar voltar. Tentar subir no caso de 2026 para voltar a jogar a Série A em 2027. Tem condição para isso. Tem condição para isso, pela questão estrutural, pela estrutura que o Fortaleza possui. Tem condição para tal. Mas vamos ver o que acontece então na Série B de 2026. Vamos lá então para o próximo confronto então. Atlético Mineiro 5, Vasco 0. Aqui temos, né, cara, a maior goleada desta última rodada do Brasileirão e justo num jogo que... Um dos jogos, podemos dizer assim, que pouco importava pra galera, né? Um dos jogos que praticamente não valia muita coisa. O Galo jogou para garantir sua vaga na Sul-Americana e conseguiu com essa goleada em cima do Vasco. O Vasco jogou com o time reserva, pensando aí na Copa do Brasil também, no confronto contra o... Caraca! Contra o Fluminense. E, cara, a parada é a seguinte. O Vasco tá garantindo uma competição sul-americana pro ano que vem. Ah, mas aí terminou 14º, fora da zona sul-americana. Cara, por que o Vasco tá numa competição sul-americana ano que vem? Porque a parada é a seguinte. Se ele perde a Copa do Brasil, independente de quem ganhar a Copa do Brasil, Cruzeiro, Corinthians ou Fluminense, o 14º colocado vai pra Sul-Americana e o 14º colocado, que acabou sendo o Vasco, né? Ou seja, o Vasco, independente de qualquer coisa, ele vai jogar uma competição sul-americana no ano que vem, seja a Sul-Americana, caso ele perca a Copa do Brasil, seja a Libertadores, caso ele ganhe a Copa do Brasil. O que eu acho difícil, mas pode muito bem acontecer. O Vasco vem aprontando algumas aí na Copa do Brasil, desde o ano passado, pra falar a verdade. E vamos ver, cara, qual vai ser a do Vasco para o ano que vem, se ele vai jogar Sul-Americano, o que é bem provável, ou se ele vai jogar a Libertadores. Para finalizar, o último e não menos importante, para falar a verdade, o mais importante da rodada: Internacional 3, Bragantino 1. Senhoras e senhores, o Inter escapou. O Inter escapou do rebaixamento. Abel Braga. Cara, o Abel Braga estava aposentado. O cara sai da aposentadoria para comandar o Inter nos últimos 2 jogos do campeonato. O Inter tinha tomado 5x1 do Vasco em São Januário. Há muitos dias tinha sido demitido. O Inter na zona de rebaixamento. Chega no Braga para o jogo Vasco contra o São Paulo. O Inter toma 3x0. O Inter vai para 18º. Foi para essa rodada, inclusive, em 18º. Não dependendo apenas de si. Para escapar, ele precisava vencer o Bragantino e torcer por uma combinação de resultado. O que acabou acontecendo? O Inter venceu o Bragantino, ou seria estraga a resenha terceiro. E
O Inter escapou. Abel Braga, o cara que saiu da aposentadoria, salvou o Internacional do rebaixamento. Salvou o Inter da queda. Surreal um negócio desse, cara. Surreal um negócio desse. Nada pra falar. Nada pra falar. O Inter que chegou a abrir 3-0 no jogo, pôs no mercado Alan Patrick de pênalti. Só faz o gol de pênalti, Alan Patrick. E Carboneiro, o Bragantino até diminui o gol do John, mas não adiantou nada. Não adiantou nada. O Bragantino só tinha, além de Palmeiras e Botafogo, só tinha uma missão. Uma única missão, que era rebaixar o Inter. Acabou que todos falharam. O Bragantino falhou. O Palmeiras, o time do mal, acabou estragando. Acabou sendo chamado Estraga Prazer. E o Botafogo nem reclama tanto porque brigava por vaga direta na Libertadores. Mas o Palmeiras e o Bragantino, principalmente, estraga prazeres. Os dois. Estraga prazer, estraga resenha. O que vocês preferirem, tá? O que vocês preferirem. E enfim, cara, aqui então termina esta última rodada e assim termina então o Campeonato Brasileiro de 2025. Agora sim, vamos lá então para a tabela final do Brasileirão 2025. Vamos lá então para a tabela. Flamengo, campeão brasileiro com 79 pontos, numa campanha de 23 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, foi o time que menos perdeu no campeonato. O Palmeiras, vice-campeão, 3 vice na temporada com 76 pontos, também com 23 vitórias, foi o time do Flamengo com mais vitórias, só que o Flamengo teve menos derrotas. O Cruzeiro, terceiro colocado com 70, o Mirassol, quarto colocado com 67, o Fluminense, quinto colocado com 64. Esses aqui já é certo que vão jogar a fase de grupos da Libertadores no ano que vem. O Botafogo, sexto colocado com 63, fica numa espécie de stand-by, esperando a definição na Copa do Brasil. O Bahia, sétimo colocado com 60, vai jogar a pré-Libertadores independente de qualquer coisa. E o São Paulo, oitavo colocado com 51, fica esperando a definição também na Copa do Brasil, dessa vez para jogar a pré-Libertadores. O Botafogo espera para jogar a fase de grupos, o São Paulo espera por vaga da pré. Continuando então, também temos o Grêmio, nono colocado com 49 pontos, o Bragantino, décimo colocado com 48, o Atlético Mineiro, décimo primeiro também com 48, o Santos, décimo segundo com 47, o Corinthians, décimo terceiro com 47. Parabéns! Parabéns aos envolvidos, conseguiram terminar o campeonato atrás do Santos, que passou o campeonato inteiro brigando para não cair. Parabéns! 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 O Vasco, 14º com 45. O Vasco está em 14º, cara. 14º colocado vai jogar a Sul-Americana. Independente do que acontecer na Copa do Brasil, o 14º colocado, a menos que o Vasco seja campeão, vai jogar a Sul-Americana. Então, o Vasco está na Sul-Americana no ano que vem. O Vitória, 15º com 45 também. O Internacional escapou do rebaixamento com o primeiro time fora do Z4 com 44 pontos. E aí temos então os... temos então os 4 rebaixados para a Série B 2026. Ceará, 17º com 43 pontos. Cara, o Ceará passou o campeonato inteiro fora do Z4 e caiu, cara. Bizarro um negócio desse. O Fortaleza, mesmo reagindo, mesmo buscando uma arrancada, não foi suficiente. 18º com 43 também. Caíram os dois, né? Os dois abraçados, Ceará e Fortaleza. Juventude, penúltimo colocado com 35 pontos. E na 20ª e última posição, o Sport com 17 pontos. E cara, surreal o negócio desse, cara. Surreal essa campanha do Sport. O Sport, cara, você tá de campanha no campeonato, só não foi pior que a Chapecoense 2021. A Chapecoense 2021 foi a pior campanha do campeonato com 15 pontos conquistados e uma vitória em 38 rodadas. O Sport faz a segunda pior campanha da história do Campeonato Brasileiro. A da América de Natal, que em 2007 somou também 17 pontos, só que nesse 2025 o Sport já somou 2 vitórias no campeonato. O América de Natal de 2007 que eu citei somou 4 vitórias. Bizarro um negócio desse.
O Sport, obviamente, o time com menos vitórias, time com mais derrotas, pior defesa, pior ataque. Definitivamente o Sport, o saco de pancadas desse campeonato. E o Coisa conseguiu a proeza de perder pro Sport no Retiro. Parabéns. Parabéns. Então é isso. Termina então o Campeonato Brasileiro 2025. Agradeço a todos vocês pela presença, pela audiência, não sei, mesmo que não tão grande, podemos dizer assim, mas cada um que clicou nos meus vídeos, cada um que deixou o seu like já me deixou muito feliz, já me deixou muito feliz. Espero um dia poder crescer, É claro que eu preciso colaborar também, mas eu espero, com fé em Deus, poder crescer. Nos vemos ano que vem, né? Se tudo der certo. Nos vemos aí então ano que vem. E forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis!